Chuchuzitos do Papo de Gel, que satisfação tê-los aí. Mais uma aula de geografia para a gente trabalhar com o quê? Terceira Revinde, terceira Revolução Industrial. Que momento! Já tivemos aulas aí sobre a primeira, segunda Revolução Industrial. Então vale a pena fazer, maratonar, fazer a sequência. Logo vou fazer uma aula sobre a quarta Revolução Industrial, tá? Bom, enfim. E aí, primeira coisa que tu vai fazer é observar. Olha aquele GIF que tem ali, tá vendo? Logo abaixo dele tem o coisa para tu colocar teu okzinho, teu joinha ali, né? Teu like. Então vai lá, rapaz, não te mixa, tá bom? Chuchu, vamos lá. Características gerais a respeito dessa terceira Revolução Industrial. Ela tá ali ocorrendo no século XX. Então a gente vai pensar a década de 60, 70. Quem diga que década de 50, né, com o primeiro computador, é o início dessa terceira Revolução Industrial, mas a gente pode colocar ali, década de 60, 70, vai ganhar um volume, uma notoriedade mais intensa. E aqui, atenção, Chuchu, nesse momento que a gente está falando da terceira Revolução Industrial, a gente está falando de um processo que vai acontecer, né, em países como Estados Unidos, Japão, país líder, chega de líder aí na terceira Revolução Industrial, muito em função do dinheiro que o Japão recebeu, né, do famoso Plano Colombo, que era uma ajuda financeira via Banco Mundial que os Estados Unidos estava colocando para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial e do Japão também, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, esse dinheiro do Plano Colombo, ele vai ser revertido pelo governo japonês em desenvolvimento tecnológico, tá? Tanto é nesse contexto da terceira Revolução Industrial que a gente vai ouvir falar lá no Japão de um modelo de produção industrial diferente do que a gente estava acostumado, do Fordismo, Taylorismo e tal, que é o Toyotismo. Não vou explicar muito, porque a gente vai, ainda tem que gravar aula sobre os modelos de produção industrial, né? Então vai entrar aí Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Volvismo, todos os ismos necessários. Mas tu te liga, quando a gente está falando do Japão nessa terceira Revolução Industrial, fazer aqui uma flechinha marota, é quando a gente começa a ter o desenvolvimento, então, na fábrica, obviamente, da Toyota, mas a gente começa a ter, então, o Toyotismo com a produção just in time, enfim, certo? A gente vai até mencionar algumas características desse modelo toyotista ao longo da aula. Depois a gente ainda vai ter a Alemanha, né? Também tendo um papel principal nessa terceira Revolução Industrial, França, Reino Unido. Repara que basicamente aqueles países que já tinham uma grande estrutura industrial, são países que viveram a industrialização clássica, ou seja, a primeira Revolução Industrial, né? O Reino Unido ali pioneiro naquele momento, mas agora Estados Unidos, Japão e Alemanha liderando essa terceira Revolução Industrial. E a gente vai entender aqui que o elemento chave que vai dar a virada, vai ser o gatilho, porque a gente chama de terceira Revolução Industrial, é a informática. Se a gente pode pensar assim, primeira Revolução Industrial, a indústria têxtil foi fundamental, né? E depois vem as outras e tal. Na segunda Revolução Industrial, a indústria automobilística ela foi a base, o alicerce da segunda Revolução Industrial. Sem sombra de dúvida nenhuma, quando a gente está falando da terceira Revolução Industrial, a gente está falando do setor de informática, tá? E claro, outros setores também vão se desenvolver, também vão ganhar volume. As telecomunicações, como não poderia deixar de ser, né? Robótica, que vai gradualmente se aprimorando. A biotecnologia, a nanotecnologia começa a aparecer com mais força. A indústria aeroespacial, química fina. Aqui na biotecnologia, a gente está falando, por exemplo, vai começar a aparecer aí a questão do genoma humano. A questão da clonagem começa a ser estruturada a partir daí. A gente começa a falar dos organismos geneticamente modificados, OGMs, né? Que vai dar origem aos transgênicos. Então começa com essa biotecnologia. Há um aprimoramento gigantesco nessa área a partir do momento que tu tem a informática. Claro, a informática ela vai ser fundamental para desenvolver a robótica, para desenvolver a biotecnologia, a química fina e por aí vai. Tá? E aí tem um detalhe importante. Esse setor das telecomunicações ele tem um papel fundamental também
Ele está muito associado à informática. Depois, quando a gente vai ter a internet, a gente está consolidando, então, o setor da informática como um elemento chave da economia mundial. Né? Começa os computadores, logo em seguida, década de 60, 70, tu vai ter uma intranet lá, que são os primórdios, depois da internet e vai. E ela não para de crescer. Por isso, a gente vai colocar o seguinte, essa terceira revolução industrial também pode ser chamada de revolução, olha só, termo clássico, isso aqui tu já deve ter visto em prova, tal, revolução técnico, científica, e aqui que é o detalhe, informacional. Miltinho, ele mesmo, Milton Santos, é um cara que vai fortalecer esse conceito. Ele vai dizer o quê? A Revolução Técnica foi a primeira Revolução Industrial. A Revolução Científica, a segunda, né? A ciência sendo utilizada como elemento-chave para o desenvolvimento de novos produtos. E a informacional, né? Então a Revolução Técnico-Científica Informacional, a terceira Revolução Industrial. Certo? A ideia da informação ganhando uma relevância. Olha o que é a nossa vida hoje. A gente depende do setor de telecomunicações. A gente está pensando no celular, que eu nem sei onde é que está o meu, né? Enfim, deve estar jogado em algum canto. Mas o celular, a internet, os computadores, tudo isso no emaranhado que acaba promovendo o desenvolvimento de um mundo em redes. Olha só, isso aqui, ó. Quando a gente está trabalhando com essa terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica informacional, a gente está pensando no mundo que se organiza num sistema de redes. Redes que eu posso pensar tanto de telecomunicações, começa a ter lá os cabos de fibra ótica atravessando os oceanos, começa a ter os satélites de telecomunicação e também de transportes. Não é? Porque a partir do momento que tu tem essa modernização e o mundo que começa a ficar mais integrado, tu tem essas redes de transportes, sim, ficando mais complexas, se complexificando, se eu falei certo, espero que sim, né? E as redes de telecomunicações também. Tanto é, eu posso dizer o seguinte, bom, mas essa ideia não me é estranha de um mundo organizado em redes. Não, não é. É o que a gente vai chamar de globalização. Não é mesmo pequeno? Olha aqui, globalização. É isso. A revolução técnico, científica e informacional, ela vai alicerçar e ajudar a consolidar o que a gente entende como processo de globalização. Porque aí eu tenho a ideia da comunicação, eu tenho a ideia dos fluxos em escala global se intensificando. Eu consigo consolidar a ideia de uma multinacional ou de uma empresa transnacional. Eu começo a ter a informação circulando no planeta. Eu começo a ter o capital, o pila, a bufunfa, o money, o capilé, a mascada, circulando em escala planetária, graças à questão informacional. E lógico, o comércio global se intensifica, o comércio online gradualmente ele vai se intensificando e as redes de transporte também vão ganhando importância. Né? Transportes marítimos, transportes terrestres, aéreos em menor escala. Essa terceira revolução industrial ela vai ser marcada, né, por uma busca de fontes de energia diferentes. Olha só, que ponto importante. Se tu já assistiu a aula da primeira revolução industrial, da segunda e essa, tu vê como montei um padrãozinho para te ajudar a fazer um comparativo entre a primeira, segunda e terceira, tá? Então, pontos importantes: quando, onde, quais setores industriais estão se destacando. E quando a gente está trabalhando com as fontes de energia, a gente também consegue fazer esse comparativo, porque lá na primeira revolução industrial, carvão mineral, querido, carvão mineral era a base, combustível fóssil. Na segunda revolução industrial, o petróleo, também combustível fóssil, e a eletricidade se tornam a base, né, da geração de energia, das questões energéticas. Agora, na terceira revolução industrial, a eletricidade se mantém, mas as fontes pelas quais a gente vai conseguir a eletricidade começam a mudar. Aqui a gente começa a discutir a questão de uma energia nuclear, que é considerada limpa, tá?
Eu estou devendo a aula de energia nuclear, mas uma hora vai rolar. É considerada limpa, tá? Ela não libera gases de efeito estufa. Ah, mas gera a questão do lixo radioativo. Perfeito, concordo, né? Mas ela é limpa no sentido de que ela não libera gases de efeito estufa. Tá? Ponto. Ela não é renovável. Não é renovável, isso não. Tá? E quando dá ruim, dá ruim. Eu vi aí Fukushima, Chernobyl e por aí vai. E a gente começa a ter com a terceira revolução industrial um aprofundamento do uso e da pesquisa de energias renováveis. Põe um asterístico aqui do lado. A energia eólica começa a ganhar força, a biomassa, a energia solar. Claro que cada vez, ao passar da década de 60, 70, 80, 90, anos 2000, isso vai se avolumando, vai ganhando notoriedade, vai ganhando força, vai ganhando modernidades, novas tecnologias, gerando uma capacidade maior de geração de energia. Então aquela energia eólica rudimentar, ela vai sendo aprimorada, né? Novas técnicas, novas tecnologias. Então, mas começa essa busca por fontes renováveis. Por quê, Chuchu? A ideia que a gente está pensando aqui, no final do século XX, vou colocar até aqui embaixo, ó, final do século XX, começam as discussões sobre os grandes problemas ambientais. E essas discussões em escala global. Então a gente começa a ter lá o protocolo, a Conferência de Estocolmo, né? Que é talvez considerado ali o primeiro ponto de debate internacional sobre as questões climáticas, questões ambientais. Né? Já se discutiu o buraco na camada de ozônio, o famoso buraco na camada de ozônio. Depois a gente começa a ter ali nos anos 90 toda a questão do fortalecimento da ideia do combate ao aquecimento global. A gente vai discutir na Rio 92, ou Eco 92, as questões sobre as mudanças climáticas já naquela época. Então, desde esse final dos anos 80, 90, já se começa a observar uma problemática global ganhando volume, discussões começam a acontecer, conferências internacionais começam a se destacar e, obviamente, vem a ideia de temos que começar a buscar novas fontes de energia. Não só pela questão ambiental, tá? Não é isso, mas também diversificar as matrizes energéticas e por aí vai. Certinho? Chuchu, então fica esperto aí, tá? Bom, nessa vibe, a gente tem que ir um pouquinho além. Olha só, quando a gente está trabalhando com esse contexto, dei uma limpadinha aqui para a gente seguir aqui, ó. Nesses países onde a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica e informacional começa a acontecer, vão surgir grandes centros de alta tecnologia, os chamados tecnopolos. Tá? Os tecnopolos, ou cidades tecnológicas, ou centros de produção tecnológica, enfim. Esses tecnopolos, eles basicamente concentram empresas que estão na vanguarda do desenvolvimento industrial. Empresas do setor quaternário, de alta tecnologia, tecnologia de ponta, ou também chamada terciário superior. Então te liga, quando a gente está falando de indústria de alta tecnologia, eu posso colocar, eu vou colocar aqui, ó, ou o setor quaternário da economia, tá? Ou alguns chamam de setor terciário superior. Enfim, mas são aquelas indústrias de tecnologia de ponta que vão estar trabalhando com a robótica, tipo, sei lá, a Apple surge, ela vai surgir nessas áreas de tecnopolos, né? Então a gente vai pegar, sei lá, na área das telecomunicações, aeroespacial, essas novas áreas industriais, com indústrias de novas de tecnologia de ponta, elas são fundamentais e elas vão se instalar, vão surgir em áreas bem específicas que nós conhecemos como tecnopolos. Beleza. E nesses tecnopolos começa que vão ser centros de produção de tecnologia. Né? Legal colocar isso aqui. Isso aqui vai ser importante porque eu vou falar agora. Centros de produção de tecnologia.
E te liga que os primeiros tecnopolos estão nos países ricos, óbvio, onde tinha grana para investir, né? E esse que é um ponto importante. Olha só, começa a se estruturar uma lógica nesses tecnopolos que é a seguinte: as empresas, as indústrias, elas vão ter um pesado investimento, tá? Vão investir pesado, vão investir boa parte do seu dinheiro em pesquisa, buscando novas tecnologias, tá? Investimento em novas tecnologias. Então, pesquisa desenvolve novos produtos, novas tecnologias, sei lá, no seu celular menor, pô, tu vai estar ligado ao primeiro celular, aquele tijolão, puxava antena, um troço analógico, bagaceiro pra caramba e tal. E a ideia é começar a minimizar, diminuir, começar a passar do analógico pro touch, né? Enfim, touchscreen, e por aí vai, diminuir, aumentar a capacidade, diminuir o tamanho, certo? Ou uma câmera mais potente e por aí vai. Então, essas empresas de tecnologia, elas começam a ganhar dinheiro, elas começam a investir em pesquisa, buscando desenvolver novas tecnologias, e quanto mais essas tecnologias são criadas, elas vão gerar maior lucro. A empresa disponibiliza no seu produto, né, ela oferta no seu produto essas novas tecnologias. Nós, como consumidores, vamos sendo bombardeados pela ideia de que quanto mais moderno, melhor é. E a gente vai lá e gasta uma grana em cima de novos produtos, com mais botões, com mais tecnologia, com menor tamanho, maior capacidade de armazenamento e por aí vai. Certo? Então, começa um ciclo em que essa empresa, ela aumentou o seu lucro, ela percebeu que ela vai pegar uma parte desse dinheiro, vai investir de novo em pesquisas, gera novas tecnologias, vende, ganha mais dinheiro e assim vai. E tu tem essa roda girando. Tá? Isso é uma característica marcante que a gente vai ter no que a gente vai entender a lógica do desenvolvimento industrial dessa quarta revolução industrial. Dessa terceira revolução industrial. E aqui surge um conceito, se consolida um conceito que ele é fundamental, que está vinculado ao toyotismo, que é o de obsolescência programada ou obsolescência planejada, certo? Que é a ideia de criar produtos que vão sendo ultrapassados rapidamente, ou ficando velhos, né? Ficando para trás, obsoletos, por isso o termo obsolescência. Então a ideia, surgiram novas tecnologias, beleza, né? Houve uma pesquisa, se desenvolveu novas tecnologias, show. Vamos colocar todas elas no produto para vender? Não. Vamos largar uma por vez. A gente larga o modelo X do aparelho tal. Esse modelo X já tem uma tecnologia um pouco mais moderna. A gente tem outras tecnologias, mas vamos para o modelo Y, para o modelo Z. Vamos largando aos poucos. Deixa o pessoal comprar o modelo X. Quando esse modelo começar a baixar de venda, a gente larga uma nova tecnologia, que é o modelo Y. Tem uma tecnologia a mais. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com o modelo Z. E assim vai indo. Então tu tem uma programação, que tu compra o teu eletrônico, o teu aparelho, enfim. Cara, ele já vai vir com uma data de validade. Para que tu continue comprando. E o marketing, né, ele tem um papel fundamental. A propaganda é a arma do negócio, já dizia Humberto Gessinger. Certo? Então, a lógica da obsolescência planejada ou programada, ela vai correr junto, em paralelo, com essa lógica que a gente está falando desse ciclo de investimento, pesquisa e tecnologia. Teu celular, provavelmente, se ele não é novo, ele já está bem ultrapassado. E talvez eu diga assim, mas eu tenho ele há 2 anos, e ele já está ultrapassado. Às vezes, essa obsolescência programada, ela vai vingar, ela vai funcionar em produtos que são mais frágeis. Estragam mais rápido, são programados para serem frágeis, são planejados para serem frágeis e estragarem logo. É um conceito extremamente importante. Numa sociedade de consumo, isso aqui é a base, né? A propaganda vem, a gente vai, nossa, eu preciso de algo mais moderno. Tu olha na propaganda, na TV, tal, no YouTube lá, e aí o que acontece? Nossa, eu preciso desse produto. E aí tu vai sendo martelado, macetado constantemente pela propaganda e a gente vai criando essa sociedade de consumo. E a obsolescência programada, ela tem um papel fundamental nisso. Prisioneiros do produto, do consumo. Que baita charge é essa, hein? Essa charge é linda. Bom, olha só.
Ou só uma parte mais textual, não vou ler aqui para vocês, fica aqui disponibilizado, né? Se tu quiser tirar o teu print aí, dos tecnopolos ou parques de ciência e tecnologia, né? São essas áreas que a gente está falando de produção de tecnologia. Ali, nessas áreas, tu tem algumas características em comum, né? Tu tem concentração de centros de pesquisa, muitas vezes as universidades estão presentes, laboratórios. Então, claro, universidade é fundamental no tecnopolo porque é ali que tu está gerando tecnologia. Às vezes, tecnopolo ele é associado entre o setor, tem uma associação entre o setor privado e o setor das universidades públicas. Aqui no Brasil é bem comum isso. Forte investimento em pesquisa e desenvolvimento. Esse termo aqui é interessante tu ficar ligado. P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, que é isso aqui que a gente estava falando antes, ó. Esse investimento, isso aqui é... Opa, volta, safado. É bem canalha, né? Mas que... Para, por favor. Isso aqui é investimento em pesquisa e desenvolvimento. Obrigado. Bora lá. Alta tecnologia possibilitando maior contato interpessoal institucional. Por aí vai. Essas, mas olha, mas querido do tio, essa vai agora é pau desgraçado. Essa aglomeração espacial, tá? Ou seja, essa concentração no espaço de empresas, unidades de alta tecnologia, é o que a gente vai entender como tecnopolos, certo? Então, a maior concentração dos tecnopolos está em países centrais, onde eu tenho uma mão de obra qualificada, onde eu tenho geralmente sistema ou rede de internet muito rápida. Não é que nem o meu 3G ali do celular, né? É um 5G bombando, talvez já... Pô, a Coreia do Sul já tá largando a ideia de uma internet 6G. Cara, o meu celular ainda... Não tá lá. Não sei. O meu celular ainda é 3G e meio, né? E a Coreia do Sul já tá falando de internet 6G. Cara, aqui no Brasil a gente já tem a internet 5G em algumas cidades. Né? Então, claro, nos tecnopolos, como a informação ela é fundamental, o investimento em pesquisa requer muita pesquisa, muita informação e tal, a internet tem que ser rápida. E a mão de obra tem que ser qualificada. Por isso, os tecnopolos, sobretudo nos países centrais, são áreas de destino daquelas pessoas que realizam a chamada fuga de cérebros, aquela migração importantíssima, onde tu tem deslocamento de mão de obra altamente qualificada, sobretudo de países do sul global, os países mais pobres, para o norte global, os países mais ricos. Já nos países emergentes, o que a gente vai encontrar? Nessas áreas a gente vai ter ali as fábricas, as montadoras, porque tu tem a ideia de uma mão de obra menos qualificada. Por exemplo, quando a gente pensa a lógica, né, vamos pensar da Apple. A Apple, ela só tem 2 países que tem fábrica para montar o iPhone, China e Brasil. Então, a produção, a parte física de construção, países emergentes, China e Brasil. Né? Já tem uma polêmica aí que a Apple já quer tirar a fábrica da China. Mas enfim, China e Brasil. Agora, a produção, desenvolvimento, investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento, Estados Unidos, especialmente no tecnopolo que a gente tem lá. E tem alguns importantes que a gente vai ver agora, tá certo? Então isso aqui é fundamental. Chuchu, antes, olha só. Na economia global, a sobrevivência das empresas depende da habilidade que demonstram em inovar e apresentar melhora contínua. Tá ligado aquele investimento que a gente estava falando antes, o ciclo de investimento em pesquisa? É isso. Através da gestão eficaz dos recursos, usando ferramentas que nos direcionam a um caminho de qualidade e produtividade com diferencial competitivo. E aí, repara só, olha aqui, ó, medição de gastos em pesquisa e desenvolvimento por país, 2018. Repara só, Estados Unidos ainda tem, e aí tem o Tecnopolo do Vale do Silício, importantíssimo, mas aqui a China já aparece em segundo lugar, na frente do Japão. Cara, lembra que o Japão foi o pioneiro, junto com os Estados Unidos, da terceira revolução industrial. E aqui a China já foi adiante. A China desenvolveu seus e-parks importantíssimos,
tá? Então, olha só. Se tu viu as aulas sobre a primeira Revolução Industrial e a segunda, tu viu que eu faço esse mapa espacializando os fenômenos. Então, as áreas de industrialização clássica, de industrialização tardia, são os emergentes, né? E os tecnopolos. Chuchu, os tecnopolos tem alguns que são importantes, a gente vai localizar eles aqui, ó. Tá certo? Deixa eu pegar o outro azul que eu acho que vai ficar melhor. Esse aqui, tá? Então, por exemplo, assim, ó, a gente vai ter aqui, né, a lógica do Vale do Silício, talvez o principal, vou fazer diferente que eu vou colocar, né? O Vale do Silício, talvez o principal tecnopolo que a gente tenha no mundo, mais importante, sem sombra de dúvida, né? Aí a gente está pensando ali, grande concentração na região de São Francisco, na região próxima à Califórnia, ali, grande concentração de indústrias de alta tecnologia, é onde vai surgir a mais recente megalópole dos Estados Unidos, a Sansan, São Francisco a San Diego, essa região aqui, né? Então pega ali Pasadena, Califórnia, São Francisco, San Diego, toda essa região aqui, ó, tá? Vale do Silício. Chuchu, os dois outros que a gente tem, grandes tecnopolos do mundo, Tsukuba e Kansai, ambos no Japão. Vou colocar o 2 aqui, ó. No Japão. Parte mais centro-sul do Japão. 2 tecnopolos com grande desenvolvimento tecnológico. A gente vai ter Cambridge. Inglês perfeito, né? Pegando aqui, ó, Reino Unido. A gente nem vou marcar mais ali, porque já vai ficar tudo jaguarado. Então, vou deixar aqui, ó. Só um check, né? Então, tá ligado aqui, ó. Centro-sul do Reino Unido. Munique, na Alemanha, já na parte um pouco mais ao sul do país. Tá? Ali, próximo a Paris também já tem um desenvolvimento de um tecnopolo, mas eu coloquei esses 2 europeus aqui que são mais importantes. As E-Parks na China, isso aqui são, olha só, tecnopolos com incentivo estatal. Óbvio, né? O governo chinês investido pesado no desenvolvimento de tecnopolos, que são essas E-Parks, a fim de fazer com que o produto chinês comece a ocupar o espaço mundial, não só porque ele é barato, mas porque ele é barato e de boa qualidade com tecnologia. O meu celular, que está caminhando para lá agora, ele é Xiaomizinho bom. E sim, ó, eu tenho ele há tempos, Chu, e até agora está funcionando bem. Olha os cabos elétricos chineses. Eles são fruto desse investimento em pesquisa e desenvolvimento, P&D. E aí, em locais específicos, chamadas E-Parks. Né? A Índia também vem desenvolvendo, a gente tem os chamados hubs indianos, que são áreas de desenvolvimento de tecnologia. Talvez o principal deles hoje seja Bangalore. Bangalore, na região centro-sul da Índia, é considerado, é chamado o Vale do Silício indiano. Né? Então tá aqui ele, ó. Vale do Silício indiano. A ideia é que tu tem investimento pesado. Chuchu, e claro, assim, ó, aqui nos Estados Unidos, que tem o maior, mais importante tecnopolo do mundo, eu falei ali da região do Vale do Silício, mas também tem ali Austin, Texas, também tem um desenvolvimento, né, muito forte ali de desenvolvimento tecnológico. Tanto é que essa região sul-oeste dos Estados Unidos, essa área aqui, ó, é chamado tem um apelido de Sun Belt, cinturão do Sol, tá? Pega então a parte oeste e a parte um pouco sul dos Estados Unidos. Em contrapartida, eu tenho essa região aqui, ó, o Manufacturing Belt, né? A grande primeira área industrial dos Estados Unidos, hoje ela tem um apelido de Rust Belt, o cinturão da ferrugem, na ideia de que essas indústrias da região nordeste são indústrias já ultrapassadas, lá marcadas da primeira Revolução Industrial ou da segunda Revolução Industrial. E agora, no Sunbelt, o cinturão do Sol, como se fosse um novo alvorecer, uma nova luz ao setor industrial norte-americano, pautado em alta tecnologia, dentro do que a gente estava falando desse contexto todo. Tá? Isso é massa, Chuchu, porque assim, ó, nessa lógica, voltamos a Newton da galera, a gente vai ter, por exemplo, a ideia, eu vou colocar aqui em cima, né? A consolidação, a consolidação, tá?
do que a gente vai chamar de espaços luminosos e espaços opacos, né? Segundo Milton, os espaços luminosos seriam aqueles que têm maior densidade das técnicas e, portanto, das tecnologias também. Então, os tecnopolos são grandes espaços luminosos onde tu tem, né, a ideia de técnicas e novas tecnologias sendo desenvolvidas. Os espaços opacos, são espaços de carência, de demandas que precisam de investimento. Então, a gente vai ver os tecnopolos como um ótimo exemplo de espaços luminosos. Em contrapartida, tu vai pegar várias regiões, por exemplo, em partes da América Latina, África e Ásia, que são espaços opacos. Tá? Bom, só para a gente fechar essa parte, olha aqui. E no Brasil? Temos tecnopolos no Brasil? Ai, não tem, professor. Tu não colocou ali no Brasil, ó. Tem. Só não são tão significativos que nem a gente vai ter no Japão, nos Estados Unidos e tal. Mas no Brasil a gente tem alguns. A gente tem, por exemplo, São José dos Campos, em São Paulo. Grande tecnopolo. Da mesma forma, vou até colocar aqui, ó, junto, Campinas, da Unicamp ali. E aí tu tem um setor... Cara, Campinas, tu tem um acelerador de partículas. Deu fraco, né? Ah, isso é tecnopolo, né? A gente vai ter aqui, ó, Floripa. O apelido de Florianópolis é Ilha da Magia, tá ligado? Não sabia dessa? Ilha da Magia. E aí, dado o investimento pesado e a concentração de empresas de alta tecnologia que vem se estruturando ao redor, em Florianópolis, na região metropolitana de Florianópolis, já se apelidou ali Floripa de a Ilha do Silício. A alusão ao Vale do Silício nos Estados Unidos. Não tem silício em Floripa, né? Mas fazer uma alusão, uma comparação com o Vale do Silício nos Estados Unidos. E a gente tem um outro tecnopolo importante que vem ganhando notoriedade no Brasil, Recife. Tá? Então, tem, claro, os mais importantes estão no estado de São Paulo, São José dos Campos e Campinas, mas a gente tem outros. Aqui eu coloquei só alguns, a gente poderia listar vários outros. E geralmente associados, esse Floripa e Recife, associados com universidades, sobretudo universidades federais. Tá? Então a ideia é que a Universidade Federal no Brasil, ela é um centro de excelência de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. E as empresas vão se associando com as universidades, formando os tecnopolos que a gente tem. Tá? Chuchuzinho, fechamos? Vamos para os exercícios? Exercise, sempre. Finalizando as nossas aulas, aquela lista de exercícios rapidinho, né? E de praxe, né? Tu já sabe. Primeiro, tu vai colocar o teu like ali embaixo, tu não colocou ainda, que eu sei. Eu tô vendo na tua cara que tu não colocou. Deixa de ser sem vergonha e vai colocar ali. Segunda coisa, pausa o vídeo, faz a questão, depois aperta o play e vê se bateu com a tua resposta. Vamos lá, questão 1 do Enem 2015. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. Qual Coreia não falou? A campanha publicitária, essa é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem vinculadas no mundo todo. Teias globais, eu vou até mudar a cor aqui, ó. Teias globais, ou eu posso dizer redes globais, disfarçam-se com um uniforme nacional que lhes for mais conveniente. A ideia de que assim, tu tem um produto que tem a cara do país, mas ele não é feito no país, ele é um produto globalizado, né? Então ali, ó, o trabalho das nações, preparando-nos para o capitalismo do século XXI. Tá. Assinale a alternativa correta sobre o formato do processo de produção indicado no texto. Letra A, linhas de montagem e informação de estoques. Isso aqui é Fordismo. Não é uma marca da produção industrial hoje em dia, né? Já era. Fordismo é uma coisa do passado. B, empresas burocráticas e mão de obra barata. Não, chuchu. Olha só, quando eu estou pensando, né, o formato de produção, mas a multinacional vai buscar mão de obra barata. Beleza, mas vamos ver as alternativas. Talvez tenha alguma que enquadre melhor com o texto.
Controle estatal. Controle estatal? Olha para aquele texto ali. Onde é que está o controle estatal? Não tem. Já descarta essa C. D. Organização em rede. E tecnologia da informação. Pô, para tu ter toda essa questão global de produção transnacional, sistema de informações e telecomunicações não é fundamental? É, né? É, né? Vai dizer que a D não está muito mais coerente com o texto do que a letra B? Não que a B aqui, né? Mão de obra barata, isso esteja errado, mas empresas burocráticas. A B, nessa primeira partezinha aqui, a B deixa a desejar. E a letra E, gestão centralizada e protecionismo econômico. Cara, se isso que a gente viu aqui na questão é um exemplo maior de produção globalizada. E quando eu falo em globalização, eu tenho o protecionismo econômico como o arquirrival. Então, o grande inimigo do mundo globalizado é o protecionismo, né? Sabe que hoje alguns países que estão nos Estados Unidos, Reino Unido, vem, né, trazendo à tona. Mas, então, falou em globalização, se a ideia de globalização está presente aqui no texto, eu não posso colocar protecionismo econômico. Então, letra D de deu, vamos para a próxima. 2. Bateu com a tua resposta? Barbadinha essa, né? Vamos lá, próxima questão. A terceira revolução industrial também é chamada de revolução informacional ou técnico-científica informacional. Beleza. Isso se deve às características específicas dessa fase. Sobre tais características, avalie as afirmativas. 1. Foi o período, terceira revolução industrial, foi o período em que a informação e o conhecimento transformaram-se em meios de produção. A informação, por isso que é revolução informacional. Ok. Tá? 2. A revolução técnico-científica promoveu um significativo aumento da produção de bens e serviços de qualidade superior a preços mais baixos. Tá, beleza. 3. Teve como foco a produção no segmento de indústrias de grande porte, siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, automobilísticas, transporte ferroviário e naval. E essas são as marcas da terceira revolução industrial. Não, né, meu chuchuzinho? Ó, essa 3 aqui é falciane. Então a gente vai ficar com a 1 e 2. B. B de barbada. Sopinha no mel. Melzinho na chupeta, quer dizer, mosquinha no mel. Ih, me confundi no ditado. Vamos para 3. 3, o UERJ. O UERJ. Gosta do UERJ. Gosta. Prova da UERJ eu acho bom. Quem quer fazer prova do Enem e quer se preparar, fazendo não só questões do Enem, façam questões da UERJ. É a mesma pegada. É a mesma pegada. São um pouco mais complicados e tal, com menos texto muitas vezes, mas é a mesma vibe, tá? Das questões da UERJ e do Enem. No mapa, observa-se a concentração de empresas na região do Vale do Silício, Tecnopolo. Tá aqui, ó. Olha só. Olha aqui, ó, o que a gente está falando. Netflix, eBay, Adobe, Apple, Intel, não consigo ler o que está escrito ali, Yahoo, Google, Facebook, Mozilla, Oracle, YouTube. Aí aqui a gente tem Airbnb, Twitter, Reddit, enfim, Uber. E preciso de óculos. Mas enfim, essa concentração espacial se explica principalmente pelo seguinte fator. É tipo questão de Enem, né? E aí? A. Concessão de incentivos fiscais. B. Proximidade de recurso mineral. Sim, tá junto ali do silício. Isso é fundamental. Se não fosse assim, não teria. Hoje em dia... Letra C. Disponibilidade de energia barata. Não, né? Chuchu, letra D, abundância de trabalhadores qualificados. Cara, perfeito. Não esquece da fuga de cérebros. A mão de obra qualificada que vai vir em grande quantidade trabalhar, de indianos, por exemplo, em grande quantidade aqui. Tá? Então, assim, ó, mão de obra qualificada, perfeito. Das alternativas aqui, é a que melhor bate para explicar o surgimento de um tecnopolo que nem o Vale do Silício. Tá bom?
Vamos lá, penúltima questão. Outra do Enem. Ah, neném. Uma nova economia surgiu em escala global, no último quartel do século XX. Chamam-a de informacional, para identificar suas características global e em rede fundamentais e diferenciadas e enfatizar sua interligação. É o mundo até global, as redes globais. É informacional porque depende basicamente da sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque seus componentes estão organizados em escala global. Lembra a outra questão que a gente fez do Enem? Diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. É rede porque se caiu na rede é peixe. É feita em uma rede global de interação entre redes empresariais. Tá. A sociedade em rede, a era da informação, a economia, a sociedade e cultura do Castells. Beleza. Qual mudança estrutural é resultado da formação de organização econômica descrita no texto? Fabricação em séries, de novo Fordismo. O Enem adora colocar Fordismo como alternativa. Ampliação de estoques, Fordismo de novo. Fragilização de cartéis. Cartéis é uma prática ilegal, né, pelo menos no Brasil de empresas que vão entrar em um acordo para colocar o mesmo preço do produto. É muito comum no Brasil os cartéis dos postos de gasolina. Então, numa cidade, os postos eles entram em contato um com o outro e eles ofertam a gasolina no mesmo valor. O que muda lá é uma fração de centavo. E aí nós como consumidores, a gente não tem opção. A livre escolha de compra é anulada. Né? Então, isso aqui, na verdade, se tu tem um mundo ou em redes, até tu consegue fortalecer a formação de cartéis. Né? Então, não. D. Padronização de mercadorias. Fordismo. Desterritorialização da produção. Ou seja, eu começo a ter uma produção em escala global. Percebe? A produção em escala global, tá vendo ali? Japão, Itália, França, México, Estados Unidos, Coreia, Canadá, Inglaterra. Sacou? Então, Chuchu, é isso, uma desterritorialização da produção. Colocou as alternativas aqui do Fordismo, né, para ver se tu tá ligado, né? Agora, isso aqui, essa desterritorialização da produção, ela está muito mais associada à ideia de um mundo globalizado, ao vínculo com a ideia de toyotismo, certo? E vamos para a última questão, da melhor universidade deste Brasil, tenho dito. Onde, Chuchu? O sistema mundo, ou seja, a produção realizada em escala global, cara que escreveu isso aqui é maravilhoso, proporcionou a articulação da economia mundial numa geografia onde as etapas produtivas encontram-se separadas fisicamente em diversos continentes. Volta para aquela primeira questão. E ao mesmo tempo, integradas, articuladas mundialmente em rede. Beleza? Isso proporciona a realização ampliada do lucro em escala planetária e, ao mesmo tempo, intensifica a acumulação do capital e do conhecimento em algumas poucas regiões do planeta. Porque, Chuchu, olha só, tu tem o lucro sendo gerado em escala planetária, mas esse dinheiro ele vai se concentrar na sede daquelas empresas. Né? Então, a geração de capital e de conhecimento está centrado. Investe em tecnologia, porque tu tem dinheiro ali. Considerados como os principais nós dessa rede global. Nesse sentido, destacam-se os tecnopolos. Tá bom, beleza. Como nós, né? Nesse ponto. Sobre esse fenômeno do espaço geográfico globalizado, cuidado, olha ali, é incorreto. Apareceu na tua prova uma questão pedindo para tu marcar a falciane, a errada, a incorreta, o que tu vai fazer? Tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai pegar um monte de canetinha colorida e tu vai rabiscar ao redor, vai fazer desenho, vai marcar. Ai, professor, mas eu não tenho caneta colorida na prova do vestibular. Chuchu, arranca um pedaço do teu dedo com os dentes e pinga sangue em cima do incorreto para tu não esquecer. Eu quero a falciane. Um tecnopolo
é uma área adaptada às necessidades globais de inovação tecnológica e sua existência depende da presença de mão de obra altamente qualificada, que a gente falou na outra questão. Perfeito, letra verdadeira. Não quero ela, eu quero a falsa, eu quero a mentirosa, a falciane. B. Numa região considerada como tecnopolo, deve existir uma grande concentração de importantes universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento, além de indústrias de ponta. Mais do que certa, maravilhosamente correta. Letra C. No mundo globalizado, as grandes corporações colocaram a inovação tecnológica, como estratégia principal de concorrência na disputa por mercados e na valorização de suas marcas. Não é? Não fazem isso? Se colocam ali como a inovação tecnológica, o meu produto, tu vê as propagandas que tu tem, o celular, né, de tal marca, tem a câmera que consegue dar um zoom quase que infinito, não sei o que, tem 6 câmeras, tem até um celular que serve para ligar para alguém e conversar, né? É isso. Colocam como um ponto estratégico na disputa por mercado e na valorização das suas marcas. Pega o iPhone, não é isso? Cara, perfeito. Letra D, o Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, é um exemplo clássico de tecnopolo. Perfeito. A gente falou dele ali na outra questão. Com grande concentração de indústria do setor de informática. Lindo. Se eu voltar aqui, cada UERJ, cara, quantos aqui estão de informática? YouTube, Reddit, Twitter. Cara, e Apple. Eita, miopia não dá. Tá, mas tu viu, olha tu aí. Enfim, né? Cara, perfeito. Então só pode ser E. Os tecnopolos estão relacionados a uma nova fase do capitalismo, onde qualquer tipo de mão de obra humana, devido à inovação tecnológica, tornou-se desnecessário. Qualquer tipo de mão de obra humana tornou-se desnecessária. No tecnopolo não precisa de mão de obra nem qualificada, não precisa de gente. A automação, a inovação tecnológica faz tudo sozinha. Por enquanto não. Por enquanto a inteligência artificial não chegou nesse momento. Resposta, letra E. Tá? Chuchuzitos, fechamos alegremente aí essa nossa aula. Eu espero que tenha curtido. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, deixa o teu like de novo, né? E nos encontramos aí numa próxima peleia de geodelícia, tá bom? Beijo no teu hardware e até a próxima aula.